Imagine Paris, por volta do século XIV ou XV. Longe da imagem romântica que temos hoje, a cidade era um caldeirão fervilhante de vida, mas também de sujeira e desordem. As ruas eram estreitas, sinuosas e, na maioria das vezes, não pavimentadas. Eram, essencialmente, valas a céu aberto. O conceito de saneamento básico simplesmente não existia como o conhecemos. Não havia sistemas de esgoto eficientes conectando as casas. Diante dessa realidade, qual era a solução para o descarte de resíduos, incluindo dejetos humanos? A mais comum e prática, embora repugnante, era simplesmente jogar tudo para fora das janelas, diretamente na rua. Era uma prática tão disseminada que, em algumas cidades, leis foram criadas para tentar mitigar o perigo, exigindo que se gritasse "água vai" ou algo similar antes de despejar o conteúdo. Neste cenário insalubre e perigoso, viviam todas as camadas sociais, nobres em suas carruagens ou a cavalo, mercadores, artesãos e a vasta população comum circulavam por essas mesmas vielas. A distinção social era clara, mas as leis da física e a falta de higiene não faziam discriminação. Um nobre, mesmo com toda a sua riqueza e status, estava sujeito aos perigos inesperados que espreitavam nas alturas das edificações, especialmente ao caminhar pelas ruas apinhadas. Era um dia como tantos outros nas movimentadas ruas de Paris. O sol, talvez, tentava romper a névoa de poeira e odores que pairava sobre a cidade. Nosso personagem, um nobre de certa importância, talvez um cavaleiro retornando de alguma tarefa, ou um senhor a caminho de uma reunião, caminhava ou cavalgava por uma rua estreita, ladeada por edifícios altos e apertados. Ele, sem dúvida, estava envolto em suas vestes finas, talvez absorto em pensamentos sobre negócios, política ou os assuntos de sua classe. Enquanto ele seguia seu caminho, alheio aos perigos que não vinham de espadas ou doenças, algo aconteceu. De uma janela no andar superior de um dos prédios, um objeto foi lançado ou, talvez, escorregou acidentalmente. Não era uma pedra, nem uma flecha, mas algo muito mais mundano e, ironicamente, letal naquele contexto. Um recipiente cheio de urina humana. O pote, pesado e cheio, despencou com velocidade. Não houve tempo para aviso, nem para desviar. O impacto foi direto e brutal. A força da queda, combinada com o peso do conteúdo, transformou o objeto em uma arma letal. O nobre foi atingido na cabeça, provavelmente com uma força esmagadora. O pote se quebrou, espalhando seu conteúdo fétido, mas o dano já estava feito. A vida do nobre, com toda a sua posição e privilégios, foi encerrada ali mesmo, de forma instantânea e chocante, em meio à sujeira e ao caos da rua parisiense. A cena que se seguiu ao impacto foi de choque e repulsa. O corpo do nobre jazia no chão, inerte em meio aos estilhaços do pote e ao líquido mal-cheiroso. A dignidade de sua posição social contrastava violentamente com a maneira ignóbil de sua morte. As pessoas que estavam por perto, mercadores, transeuntes, talvez até outros nobres ou seus servos, pararam, horrorizadas e perplexas. Não era uma cena de violência esperada, como um assalto ou um duelo, mas algo absurdamente acidental e fatal. O burburinho começou imediatamente. Quem jogou o pote? Foi um acidente ou intencional? Em uma época onde as leis eram aplicadas de forma desigual e a justiça podia ser lenta ou inexistente para os menos afortunados, a identificação do responsável era um desafio. A pessoa que despejou o conteúdo da janela, ao perceber o que havia acontecido, provavelmente desapareceu rapidamente, misturando-se à multidão ou escondendo-se em sua residência, temendo as repercussões, especialmente se a vítima fosse de alta estirpe. A notícia de uma morte tão incomum e humilhante para um nobre se espalhou rapidamente pela cidade. Não era apenas a perda de uma vida, mas a natureza grotesca do evento que a tornava notória. Este incidente, por sua peculiaridade,
pode ter gerado discussões sobre os perigos das ruas, a necessidade de alguma forma de regulamentação, mesmo que rudimentar, para o descarte de lixo, e a fragilidade da vida, mesmo para aqueles que pareciam mais protegidos pela fortuna e pelo status. A morte do nobre tornou-se um exemplo sombrio e bizarro dos riscos diários enfrentados em Paris medieval. Considerando a natureza bizarra e um tanto humilhante da morte, é natural que um evento como este, mesmo que os detalhes exatos do nobre e do responsável possam ter se perdido no tempo ou sido objeto de debate, tenha gerado diversas versões ou boatos na época. Uma das teorias que pode ter circulado era sobre a identidade do nobre. Quem era ele exatamente? Qual era sua importância? Isso poderia influenciar a gravidade percebida do incidente e a busca, ou falta dela, por justiça. Outra especulação natural seria sobre a pessoa que despejou o pote. Foi um morador comum, alheio à identidade da vítima? Ou poderia haver alguma inimizade oculta, um ato deliberado disfarçado de acidente? Embora a prática de jogar dejetos fosse comum, a possibilidade de intencionalidade, por mais remota que fosse, poderia alimentar o medo e a desconfiança entre as classes sociais. Além disso, a história em si pode ter se tornado uma espécie de lenda urbana ou conto de advertência. Contada e recontada, talvez exagerada em detalhes ao longo do tempo, servindo como um lembrete vívido dos perigos inesperados da vida na cidade medieval, onde mesmo a posição social não garantia total segurança contra os riscos mais mundanos e repulsivos. Embora registros específicos deste exato incidente possam ser difíceis de verificar, a prática de jogar lixo e dejetos das janelas e os perigos que isso representava são bem documentados historicamente, tornando a essência desta história plausível e representativa dos riscos da época. A morte do nobre pelo pote de urina, embora possa parecer um incidente isolado e grotesco, ressoa ao longo do tempo como um vívido e fétido lembrete das duras realidades da vida urbana na Idade Média. Não se trata apenas de uma anedota macabra, mas de um microcosmo que revela muito sobre a higiene, a segurança e as divisões sociais da época. O desfecho para o nobre foi, evidentemente, fatal e definitivo. Sua vida, com todo o seu potencial e privilégios, foi encerrada de forma abrupta e humilhante por um perigo que hoje consideramos inimaginável. Quanto à pessoa que despejou o pote, seu destino é, na maioria dos casos de incidentes assim, desconhecido. Naquele tempo, a falta de investigação forense e a facilidade de se misturar à multidão significavam que muitos acidentes ou atos intencionais disfarçados nas ruas ficavam sem um responsável identificado ou punido. O legado desta história reside na sua capacidade de chocar e ilustrar. Ela desafia nossas noções modernas de segurança e saneamento, transportando-nos para um tempo onde o perigo podia vir literalmente do céu, na forma mais inesperada e repulsiva. A reflexão que podemos tirar é multifacetada. Primeiro, ela destaca a fragilidade da vida humana, independentemente do status social. Um nobre, protegido por sua riqueza e nome, estava tão vulnerável a certos perigos urbanos quanto o mais humilde dos camponeses. Segundo, a história sublinha a necessidade fundamental de saneamento básico e infraestrutura urbana. A prática de jogar lixo e dejetos nas ruas não era apenas desagradável, mas perigosamente insalubre e, como vimos, potencialmente letal. Este incidente, embora extremo, pode ter contribuído, juntamente com muitos outros problemas de saúde pública, para a eventual e muito lenta evolução das práticas de higiene e das regulamentações urbanas nas cidades europeias. Assim,
A morte do nobre pelo pote de urina permanece como uma história bizarra e sombria, um conto de advertência que nos lembra que o progresso em áreas como saneamento e segurança pública teve um custo, por vezes pago com vidas, e que a vida cotidiana na Idade Média estava repleta de perigos que hoje mal podemos conceber. É uma janela para um passado onde o grotesco e o perigoso estavam intrinsecamente ligados à vida urbana, mesmo para aqueles no topo da pirâmide social. Embora os anais oficiais da história possam não registrar com destaque a morte específica deste nobre por um pote de urina, afinal, em uma era de alta mortalidade por doenças, guerras e violência, um acidente bizarro como este poderia ser visto apenas como mais uma fatalidade estranha. A história em si, ou a possibilidade dela, ressoa como um testemunho vívido das duras realidades da vida urbana medieval. O desfecho para o nobre foi, obviamente, fatal e definitivo. Sua linhagem pode ter continuado, suas posses passadas para herdeiros, mas a maneira de seu fim permaneceu como uma mancha bizarra em sua memória, se é que foi lembrada além do círculo imediato. Quanto à pessoa que despejou o conteúdo da janela, seu destino é quase certamente desconhecido. Em uma cidade apinhada, com pouca identificação formal e a prática comum de descarte de lixo pelas janelas, era relativamente fácil para alguém desaparecer na multidão, especialmente se não houvesse testemunhas diretas que pudessem identificá-lo, ou se a própria vítima não tivesse acompanhantes no momento exato. É possível que a pessoa tenha vivido o resto de seus dias com o peso ou a indiferença de ter causado uma morte acidental e grotesca, ou talvez nunca soubesse a identidade ou o status da vítima. A justiça, se é que foi buscada, provavelmente encontrou um beco sem saída nas vielas labirínticas de Paris. O verdadeiro legado desta história, seja ela um evento singular e notório ou um exemplo extremo de um perigo cotidiano, reside no que ela nos ensina sobre a Idade Média e a evolução da sociedade. Ela ilustra de forma chocante a ausência de infraestrutura básica de saneamento e os riscos inerentes a essa falta. A morte do nobre por algo tão trivial e repulsivo sublinha a fragilidade da vida e como, apesar das diferenças de classe, todos estavam sujeitos aos perigos do ambiente compartilhado. A reflexão que podemos tirar é profunda. A história nos força a confrontar a realidade sanitária de um passado não tão distante e a apreciar enormemente os avanços em saúde pública e saneamento que hoje consideramos garantidos. Ela serve como um lembrete de que a segurança e o bem-estar coletivo são construções sociais que exigiram tempo, esforço e, por vezes, até mesmo tragédias bizarras como essa para serem reconhecidas como prioridades. A morte do nobre por um pote de urina é mais do que uma anedota macabra. É um portal para entender as condições de vida de nossos antepassados e valorizar o progresso que nos separa daquela realidade fétida e perigosa. E assim, a bizarra história do nobre parisiense, cuja vida foi ceifada por um pote de urina, chega ao fim. Uma narrativa que, por mais grotesca que pareça, nos oferece um vislumbre cru e inesperado da Paris medieval. Ela nos lembra que, naquela época, a morte podia vir das formas mais improváveis e que mesmo o status social não oferecia proteção contra os perigos mais básicos e repulsivos do cotidiano urbano. É um testemunho sombrio da ausência de saneamento e dos riscos que nossos antepassados enfrentavam. A moral final talvez seja a valorização do progresso que alcançamos em saúde pública e higiene. Ou talvez, simplesmente, um lembrete de que a vida é frágil e imprevisível, capaz de ser encerrada por um acidente tão banal quanto fatal.
Se você ficou fascinado por esta e outras histórias bizarras que desafiam a imaginação, não se esqueça de inscrever-se no canal, deixar o seu like para mostrar que gostou e compartilhar este vídeo com seus amigos. Sua participação nos ajuda a continuar explorando os cantos mais estranhos e fascinantes da história.